Olá, muito boa tarde a todos os telespectadores assistindo ao vivo ao Mundo da Inovação. Nesta manhã iremos fazer o compartilhamento de todas as notícias atualmente. Porém, primeiramente, iremos sanar todas as dúvidas sobre o desenvolvimento da criação mais comentada em todos os tempos, chamada A Máquina do Tempo ISN. Criada pela cientista, inventora e engenheira mais promissora da atualidade, Isadora Stark Newton, formada em Harvard e Yale com apenas 16 anos. Em plena segunda-feira, a cientista Isadora Stark Newton realiza a criação de uma máquina do tempo capaz de viajar por milhões de universos e milhões de galáxias inimagináveis, presentes apenas em livros de histórias. Para mais informações, iniciaremos uma comunicação ao vivo da Isadora Stark Newton. Seja muito bem-vinda, é uma honra muito grande recebê-la em nosso programa. Realmente, me sinto extremamente honrada de ter essa grande oportunidade de compartilhar as minhas experiências e conhecimentos sobre as minhas áreas de especializações. A princípio, queríamos saber um pouquinho mais sobre informações referentes à sua invenção revolucionária. Poderia nos explicar como funciona a funcionalidade e o andamento da máquina do tempo ISN? A minha mais nova invenção tem como finalidade expandir as realidades paralelas e aprender sobre cada cenário e história pessoalmente, ao invés de nos limitarmos a livros e filmes. Sua funcionalidade depende exclusivamente de uma pulseira eletromagnética que controla diretamente a máquina. Por enquanto, a carência de mais testes se torna cada vez mais sedutivo ao passar do tempo, evidenciando uma evolução gradativa muito significativa. Quais interferências negativas podem ocorrer durante a fase de teste? Se caso o dispositivo tiver contato com a água ou algumas substâncias líquidas, não sabemos o que isso pode acarretar, tanto consequências positivas ou negativas. Não acredito no que eu fiz! Minha pulseira acabou tendo contato com a água! Eu não consigo tirar! Alguém me ajuda, porque eu estou me sentindo estranha. Não! Aonde eu estou? Que lugar é esse? Esta é a minha humilde residência. Seja muito bem-vinda. O que te traz aqui, minha jovem? Meu nome é Isadora e eu não tenho ideia de como eu vim parar aqui. Muito prazer, Isadora. Eu me chamo Homero. Você é Homero, famoso poeta grego, responsável por escrever dos dois maiores poemas conhecidos pela Grécia Antiga, Ilíada e Odisseia, sendo extremamente importante para o estudo da Grécia Antiga. Pois as principais fontes desse período são seus relatos, fontes e poemas que se referem a fatos que realmente ocorreram. Não acredito que é você! De onde você me conhece? É uma longa história, mas... Peraí, se você tá vivo, em que século estamos? Homero, você viu meu... Oi, querida. Tudo bem? Eu nunca te vi por aqui. Eu sou Helena, irmã de Homero. Qual é o seu nome? Meu nome é Isadora, eu sou nova por aqui. Vocês conseguiriam me dizer em que século a gente tá? 19? 20, talvez? Estamos no século VIII a.C., marcado pelas transformações sociopolíticas, economias pautadas na agricultura, comércio marítimo e metalúrgia, surgimento das cidades-estados gregos formadas de união de várias comunidades independentes, como Atenas e a Esparta, e a propagação da escrita, que antes era transmitida apenas oralmente. O quê? Eu não acredito! Sim, por que você é tão espantada? É que eu não tinha noção de todos esses fatos que ocorreram nesse século. É que eu não tenho um entendimento tão ampliado sobre a Grécia Antiga. Eu tenho uma solução para este problema. Estou escrevendo duas histórias extremamente importantes para mim, pois retratam profundamente os nossos costumes e crenças. Acredito que após lermos você se sentirá familiarizada com este lugar. Já que estou aqui, amaria ouvir suas histórias. Sim, eu também gostaria de ajudar a contar as suas histórias para nossa convidada. Claro, minha irmã. Eu leio a primeira parte e você dá continuidade. Iniciaremos com a primeira história chamada Ilíada, recebendo esse nome por ser derivado de Ilion,
antigo nome de Troia, que em minha opinião retrata um dos acontecimentos mais épicos da cultura grega, a Guerra de Troia, um conflito de 9 anos ocorrido entre gregos e troianos, iniciado por causa do rapto de Helena, esposa de Menelau, o rei de Esparta. Esse sequestro foi realizado por Paris, filho de Príamo, o rei de Troia. O sequestro de Helena é o resultado de um acordo de Paris com Afrodite, a deusa do amor na mitologia grega, que teria prometido ao príncipe o amor da mulher mais bela do mundo, Helena. Paris e Helena, após a fuga, abrigaram-se em Troia, e uma grande tropa de gregos, liderada por Agamenon, foi levada para encontrá-la e resgatá-la, juntamente com Aquiles, um dos protagonistas dessa história. Entretanto, por conta de seus desentendimentos e atritos com Agamenon, Aquiles decidiu afastar-se da guerra, colocando em seu lugar Patroclo, seu amigo mais leal, permitindo que tivesse a honra de usar a sua armadura em combate. Contudo, Patroclo foi morto em batalha por Heitor, príncipe de Troia, acreditando-se tratar de Aquiles. Ao descobrir, Aquiles foi consumido por uma fúria e descontrole insaciáveis, matando Heitor em vingança de seu amigo. Mas mesmo assim, Aquiles não voltou à batalha. Sem a sua ajuda, os gregos sofreram por 10 anos, já que não conseguiam penetrar na fortaleza de Troia, até que o astuto Odisseu teve uma brilhante ideia. Além de persuadir Aquiles a voltar para a batalha, ele propôs usar a madeira das naus para construir um cavalo gigantesco, que seria oferecido aos troianos como presente dos deuses após a guerra, o cavalo de Troia, onde estariam escondidos centenas de soldados armados. Após os troianos encaminharem o presente para o interior de sua cidade, o batalhão grego invadiu a cidade, que estava indefesa, e abriu os portões, para que a tropa inteira pudesse adentrar em Troia, e com isso derrotar os inimigos. Nesse episódio final, durante a batalha, Aquiles foi atingido no calcanhar direito, o vulnerável calcanhar de Aquiles, por uma flecha, e assim morrendo lutando pela vitória do seu povo. Troia foi destruída. Agamenon apossou-se da terra e, depois de muito tempo de procura, Menelau encontrou Helena, que, já tendo se casado uma outra vez, voltou para Esparta. E foi assim que os gregos tiveram vitória contra os troianos. Cheio de reviravoltas, tristezas e lutas épicas, mas ainda assim prefiro a história de Odisseu, ou mais conhecido como Ulisses, o herói mitológico. Acho mais divertido. Então essa será a nossa próxima leitura em homenagem à nossa... A história de Odisseia inicia-se após a Guerra de Troia, com os soldados gregos tentando retornar para casa. Entretanto, o caminho não foi tão simples assim. Um dos impasses da viagem foi a chegada ao país dos Ciclopes. Ulisses e seu grupo carregavam vinho como demonstração de hospitalidade e paz. Entretanto, acabaram sendo feitos prisioneiros pelo Ciclope. O monstro de um olho só planejava comer todos os marinheiros, porém, como forma de gratidão pelo vinho recebido, disse que mataria Ulisses por último, e ainda perguntou seu nome. O herói então respondeu que se chamava Ninguém. Embriagado, o Ciclope acabava pegando no sono, momento em que o grupo aproveita para escapar. Quando outras criaturas vêm para ajudar o monstro, ouve que ninguém foi responsável pelo ataque, então não consegue ajudar. Enquanto navegava com seu exército, Ulisses acabou chegando da ilha de Eolo, o rei dos ventos. O monarca, ao avistá-lo, presenteou o grupo com um odre, um recipiente antigo feito com pele animal. Quando os marinheiros abrem o odre, achando se tratar de um presente, dão início a uma grande tempestade que os leva diretamente à ilha de canibais gigantes, onde vários membros da tripulação morrem. Depois que escapam, vão parar na ilha Eea, onde vivia a feiticeira Circe. A mulher transforma parte dos marinheiros em porcos, mas Ulisses conta com a ajuda de Hermes para resgatá-lo. Dessa maneira, ele acaba conquistando o respeito de Circe e conta com a ajuda dela para voltar para casa. Graças às dicas dela, Ulisses e seus homens resistem. Por exemplo, as sereias se encontrarão no caminho. O encontro com as sereias acontece por curiosidade de Ulisses. O herói queria ouvir o canto das criaturas, mas sem correr risco ou colocar sua tripulação em perigo. Sendo assim, ordena que todos os marinheiros tapem seus ouvidos com cera e amarrem-no ao mastro. Além disso, o herói diz que não pode ser liberado em circunstância nenhuma. Dessa maneira, ele consegue ouvir o canto mortal,
mas preso, assim não conseguindo ser atraído pelas criaturas. Ao fim de sua jornada de 20 anos, Ulisses chega a Ítaca. Depois de tanto tempo, é reconhecido pelo seu cão, Argos, e por sua mãe, que reconhece uma cicatriz em seu pé. Sua esposa também o aguardou, mesmo que vários pretendentes tenham mostrado interesse em casar com ela. Assim que o herói restabelece a ordem no trono, pode finalmente viver em paz. Obra épica! Essas obras são tão importantes para demonstrar como a civilização grega vivia e auxiliar na educação grega. Haja visto que essas obras fornecem heroísmo e virtude. Obrigado, estou completamente lisonjeado. Você por acaso tem um trecho de autoria para eu guardar como lembrança? Claro, de todas as criaturas que respiram e se movem sobre a Terra, nada é criado mais fraco que o homem. O que isso significa? Significa que o ser humano, em seu intelecto ou consciência, não consegue entender que as virtudes da vida mais relevantes se resumam apenas em conquistar ou destruir, mas em viver em harmonia com a sua comunidade e tudo que a impõe, seja a natureza, animais e as pessoas. Isso é muito lindo. Bom, aparentemente minha pulseira já deve estar pronta para viajar no espaço-tempo. Espera, o quê? Já está na hora de eu ir para casa. Foi um prazer te conhecer, Isadora. Espero nos encontrarmos de novo. Foi uma honra passar esse momento com você, Isadora. Tenho certeza que você fará grandes coisas no futuro. Muito obrigada por tudo. Jamais vou esquecê-los. Até a próxima. Eu aprendi que em pequenas histórias tem grandes ensinamentos e devemos sempre aprender com elas, pois a leitura abre na nossa frente a possibilidade de adentrar no mundos desconhecidos. Mariana Moreno.